Olá, pessoal. Deu, deu tempo da live. Oi, pessoal. Vocês estão me vendo? Deu tempo de 1 hora. Ah, peraí. Vamos aguardar. Vamos ver se a gente consegue retomar. Espera aí. Aguarda um pouquinho. E aí, vamos? Oi, Sim, oi, professor. É porque a live ela sim, tem 1 hora. Então sim. caiu. Agora a gente Ah, volta. tá. Sim, a Margarete tinha falado o quê? Isso, eu não tenho, eu não lembro direito a pergunta porque caiu bem na hora que eu li, mas eu Aham. acho que era mais ou menos alguma coisa do tipo assim: como é que você vê, né, o cenário da arte para os artistas hoje? Essa questão talvez mercadológica. Se ela entrar de novo, eu peço para ela refazer a pergunta. Mas como que Tá você vê o bom. cenário hoje? Olha, é, eu acho que um assunto que a gente precisa uma hora trazer para o nosso universo é essa questão mercadológica, sabe? De tratar isso, a comercialização de obras. Uhum. Eu vou contar uma situação extremada que aconteceu comigo, com um amigo meu de São Paulo, que é marchand. Aí ele falando o seguinte, contar dois casezinhos, né? E aí ele Sim. falou o seguinte, eu só trabalho com artista morto. Eu falei, que coisa mais mórbida, só trabalhar com artista morto? Por que que é isso? Ele falou assim, não, porque não é raro, é uma coisa delicada isso que eu vou falar, não é raro é, eu comprar uma obra de um artista para revender, eu pago R$ 400, digamos, preço simbólico, né? R$ 400. E aí eu tenho que ter uma margem de lucro. Eu peço 500, R$ 550, R$ 600, e o que que eu descubro? Que ali na esquina, o artista, a obra que ele me vendeu por R$ 400, ele vendeu por 200, porque ele estava precisando de dinheiro, porque o preço é esse. Então, assim, essa questão da precificação da obra de arte, ela precisa ser tratada com muito cuidado, para você não queimar a obra, sabe? Não E queimar a é uma obra. que eu percebo que a maioria dos artistas tem muita dificuldade. Eu mesma tenho, né? Aham, Essa questão, o que fazer, aham, que dica, né? Como? aham, Assim, é muito aham. difícil essa questão de precificar a obra, o que Sim, está sim. envolvido, né? Quais os quesitos que estão envolvidos não vou dizer valor, mas né, o preço que se tem que cobrar por uma obra. Olha, eu vejo assim. é, e claro, a gente precisa ter os boletos que chegam, né? A gente Sim, tem os boletos para pagar. Você está sendo bem pragmático nessa história aí. é, É, a gente não pode esquecer disso. Mas assim, eu acho que eu vou falar o que eu faço com a obra da Carmésia, tá? É, eu prefiro vender uma obra da Carmésia para alguém que é formador de opinião por um preço uhum. menor do que eu venderia para alguém que vai comprar porque acha exótico uma Índia que pinta, que tem gente que acha isso, né? Sim, Então eu prefiro infelizmente. vender, infelizmente, porque aí tem toda uma carga histórica de segregação, de preconceito, de tudo. Então, assim, eu prefiro vender uma obra, talvez até com preço menor, mas que seja uma pessoa que seja formadora de opinião. Sabe, isso é legal. Tem. O artista ele precisa colocar a obra dele na mão de pessoas que sejam formadoras de opinião. Isso aí ajuda na precificação, na divulgação da obra. Outra coisa, não expor em qualquer lugar, não banalizar a obra, né? Não banalizar a obra. A obra ela precisa ser respeitada, ser colocada no patamar de respeito.
que o artista veja assim, que o quadro dele não está lá porque é engraçadinho, porque combina com o sofá. Ele está lá porque ele tem qualidades estéticas, tem todo um trabalho ali aplicado, e ele precisa ser respeitado por conta disso, né? Então, questão das galerias, né? Tem galerista que cobra 20% de comissão, tem galerista que cobra 40%, e eu conheço galerista que cobra 50% da obra. Às vezes a gente vê esses artistas vendendo obra por 2 milhões, 2 milhões e 500, principalmente arte contemporânea, ele vai receber vai receber 1 milhão. Mas aí depende do que é feito. Por exemplo, se você entrega a sua obra para uma pessoa que vai expor sua obra no meio de tantas outras, 20% está legal. Mas se você vai pegar uma obra e entregar para uma galeria que vai te colocar numa exposição de ponta, que vai te promover com um catálogo de qualidade, que vai catapultar a tua obra, levar para um público que ela não chegaria de outra maneira, aí ela pode cobrar 50%. Eu estou tendo dificuldades ainda estou encaminhando a negociação de achar um machão para Carmésia, porque eu não sou um machão da Carmésia. Tá? Eu sou uma pessoa que faço um trabalho que as pessoas não entendem muito bem, que é um trabalho de apoio, é a minha responsabilidade social. Tá? É a minha responsabilidade social. Quando a Carmésia vai vender um quadro, que eu acho que ela está vendendo por necessidade, eu pago mais do que ela está pedindo, para não colocar uma obra e depreciar e banalizar a obra. Obra que é vista demais, ela é banalizada. Então, eu acho assim, tem que valorizar, saber falar sobre a própria obra. Eu não sei se eu estou respondendo bem o que você perguntou, mas você pode corrigir, sabe? Tem que colocar a obra em lugares prestigiosos, não misturar, fazer a distinção muito grande, que assim, mas o que faz a diferença? Eu não sei, eu sei olhando. Por exemplo, a obra de arte e o artesanato, sabe? Eu já fui em situação, eu conhecia o primeiro quadro da Carmésia, eu vi numa loja de artesanato indígena lá em Roraima. Eu falei, não, você não vai mais expor aqui. Sua obra não é artesanato, é artes plásticas, né? Colocar em lugar de pouco prestígio também não adianta. Você nunca vai chegar no patamar que vai remunerar o artista dignamente, né? Eu falo que eu trabalhei muitos anos num lugar que eu não gostava muito, mas mesmo trabalhando com educação, mas eu adorava dar aula. Então, assim, eu dava aula, eu trabalhava naquele lugar para poder dar aula, porque o salário de professor não era bom, mas o outro emprego que eu não gostava é que bancava o luxo de eu dar aula, que eu achava um luxo, eu acho ainda um luxo dar aula. Então, é interessante que o artista tenha uma outra fonte de renda para ele não ficar dependendo, a não ser que seja um grande artista. Eu conheço poucos artistas que vivem muito bem só da sua obra, só, né, grandes artistas, né? E assim, eu acho que ele pode ter, por exemplo, eu conheço artistas que ele tem uma obra artística, mas ele tem uma obra, outra atividade, até artesanal, que é quem paga as contas, para ele poder ter um respiro, para poder vender a obra dele dignamente, sem precisar vender para apurar o jantar. Entendeu? Isso mesmo. Acontece muito. Acontece, sabe? A gente não pode, por exemplo, eu comercializo também, mas é mais arte sacra, papéis, gravuras, curiosidades, eventualmente levo alguma coisa de arte sacra. Eu não exponho nada consignado no meu stand na feira. E olha, é uma feira, não é uma galeria, é uma feira de antiguidades. Eu não exponho nada consignado, eu não saio de casa
sem estar com dinheiro para pagar o espaço, meu custo é R$ 700 cada feira que eu faço. Eu tenho dinheiro na conta do meu salário para pagar as despesas caso eu não venda nada, porque é usual, às Uhum. vezes, a pessoa comprou uma coisa por 100 lá atrás, vende por 30 porque tem que almoçar, tem que pagar as contas. Então, assim, não dá para deixar a obra chegar nesse patamar. Tem que administrar a obra de uma maneira que ele apresente e venda com dignidade. Eu acho isso. Porque às vezes eu tenho um artista que eu rompi, não faço mais nada, porque tudo que eu fazia dava ruído, sabe? E estava começando a me expor. E eu falei, aí não dá. Aí não dá, eu não vou Sim. ficar exposto, porque assim, que eu falo que nessa área de artes plásticas, e de comércio de obra, para você ter um nome e ter algum prestígio, é uma vida. E para perder é questão de segundos. É questão de É. segundos, de ficar desacreditado, a obra banalizada. Isso acontece. Agora, tem que fugir de uma coisa que eu acho que aí entra, por exemplo, o Marchand. É usual. Eu faço até uma piadinha, as pessoas chegam, gente que não entende de arte nem de antiguidade, fala assim, isso aqui é tudo o senhor que faz. E eu estou assim, com as coisas mais, escultura em metal, cerâmica popular, quadros. Aí a pessoa, o senhor que faz isso tudo? Eu falo assim, olha, eu não faço nada, eu faço o trabalhinho sujo que é vender, que artista nem sempre tem habilidade. Aí a pessoa termina rindo, né? Porque o artista, tem um artista que tem noção da obra dele, do valor da obra dele, é sensato. Agora eu conheço gente que tem obra maravilhosa e que entrega a preço de banana. Isso é um extremo. E tem um outro extremo, que às vezes o artista tem uma obra medíocre, banal, e ele se acha assim, o gênio da raça. Eu estava vendo um vídeo do Ariano Suassuna esses dias que eu ri muito, porque ele é muito espirituoso, né? Então que alguém É. chegou para ele leu no lugar que a pessoa falou que o Chimbinha, aquele que batia na mulher, o Chimbinha era é, um dos maiores músicos do mundo. Ele falou assim, meu Deus do céu, e Beethoven está onde? Se o Chimbinha é um dos maiores músicos do mundo, Beethoven está onde? Não é? Então é comum esse tipo de coisa, dessa autopercepção desfocada, né, do artista, Aham. ou achar que o trabalho dele não vale nada, quando vale muito, ou achar que Sim. vale, não falo só financeiramente, não, achando que é a última bolacha do pacote. E não É, é. bem isso. Tem isso também. Não sei se você se deparou com esse tipo de coisa, né? E aí Sim, a pergunta gente se deve. opinião. E pergunta opinião, sabe? Assim, o que você acha da minha obra? Eu falo assim, é para falar o que eu acho ou o que você quer ouvir? É. Eu tenho falado, Quando você pergunta, você tem que estar é, preparado para ouvir, tem tá que boa ou não, ouvir. né? Né? É tanto que naquele texto que eu fiz, lá que o André solicitou, eu falei assim, olha, só elogios de lavadas não são produtivos. É interessante submeter a obra. Por exemplo, eu com texto, eu escrevo, eu não falo que eu escrevo, eu cometo alguns textos curatoriais e textos. Né? Eu fiz um texto muito bonito esses dias para a Marinilda, para aquela exposição que ela vai fazer a curadoria lá sobre benzedeiras. Ela me pediu um texto, vai ser um dos textos da exposição. Então, assim, eu tenho o cuidado de ler o texto, ler em voz alta, ficar maturando, sabe, o texto, até eu me sentir, pelo menos eu me sentir confortável com o texto. Né? Não dá para sentar e fazer uma obra-prima assim, de uma sentada. Tem algumas pessoas, não é o meu caso, eu não estou nesse grupo, eu preciso amadurecer o que eu vou falar, ver se não está lugar comum, que não está. E na obra de arte é a mesma coisa.
E é um texto. O artista precisa, os que não entendem ainda, que texto não é só escrita, que o bordado é um texto, a pintura é um texto, né? A gente vê a questão no Oriente, né? Os mestres tapeceiros, né? É um tipo de bordado, tapeçaria. Tem toda uma É, história, uma tradição de séculos, de séculos. sim, E aí eu tava vendo uma história que eu acho muito bacana, que é, o mestre tapeceiro, ele desenha, assim, agora tem várias pessoas tecendo, né? E aí são grandes, já vi fotos desses ateliês de tapetes, peças que são feitos no Irã, né, que era a antiga Pérsia. Então o é, mestre tapeceiro ele vem e dá as noções. Só que ele demora muito a voltar. Quando ele chega lá, a pessoa bordou um monte de coisa fora do que ele falou. Aí o que ele vai fazer? Ele não pode, aquela pessoa ganha por pontos que dá, por área que borda. Ele vai lá e é, replaneja todo o tapete e incorpora o que antes poderia ser erro no tapete original, no desenho original, ele ressignifica o tapete, incorporando aquilo e fazendo com que aquele bordado deixe de ser erro. Então, assim, coisa de mestre, né? De saber dar solução para o trabalho que ele dirige. Eu gosto muito dessa história dos tapeceiros iranianos. Mas é isso. professor, Sim. estou adorando o bate-papo, o pessoal também. Só que eu estou preocupada de você estar cansado, porque tem tanto tempo que a gente está falando. Olha, se tiver gente querendo ouvir, estou à disposição. Não sei, se E quiser não encerrar vai te agora atrapalhar, também, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu já não. lavei a Então louça eu vou, toda, já lavei a louça toda ontem. então eu vou fazer uma pergunta que a Con deixou há um tempo atrás. Talvez Sim, seja a nossa última pergunta para não me cansar tá ok, demais. tá bom. Existe um profissional que ajuda a avaliar a obra para colocar no mercado? Olha, hoje a gente precisa ver o seguinte: para o artista profissional, que já tem nome, a gente tem bolsas de arte, tem alguns sites que eu consulto, né? E tem o próprio mercado, né? A comparação com outras obras, né? Para o artista que está com pouco tempo, que não tem nomes ainda nas bolsas de arte, nos sites de precificação, tem Uhum. sites, aqui em Brasília tem um site chamado Catálogo das Artes, que a gente paga uma pequena taxa, e você vê, por exemplo, é, séries de leilões que saíram obra daquele artista, os preços que saíram em cada um desses leilões. Tá? Isso eu estou falando de gente que tá na mídia o tempo todo. Uhum. Hoje, tem esses leilões BR e Arremate, que eu tenho algumas restrições que eu não posso falar por questões éticas falar aqui, mas eu Tá. acompanho direto esses preços, eu olho diariamente as cotações, os lances iniciais das obras e para ter ideia de precificação. E nem sempre, por exemplo, eu costumo comprar para mim, inclusive, artistas que valeram muito no passado e, de certa forma, não estão que eu falo assim, artista de modinha, né, que todo mundo compra e, de repente, daqui a 5 anos ninguém ouve falar mais no artista. E aí mica, né, igual papel, né, de investimento. A obra mica. Então, eu acho que o artista que está iniciando, se ele quer ficar restrito ao mercado, vender obra para os amigos, ele pode pedir
sabe, R$ 2.000, por exemplo. Estou chutando o preço que eu acho para a obra inicial, eu acho caro, R$ 2.000. Ele vai vender aquela obra. Mas no mercado mesmo de arte, ele não vai. Os formadores de opinião, para os colecionadores, a não ser que o colecionador descubra que não pode viver sem aquela obra daquele artista principiante. Mas a questão de... É um negócio bem frio de mercado. A questão custo-benefício. Por exemplo, eu já vi obras na IFES que entro comprar uma obra do artista, mesmo sendo um artista promissor, um óleo por R$ 2.000, eu vou ao mercado e posso comprar um papel que tem mais visibilidade, mais reconhecimento e tem uma trajetória, às vezes, desse artista que eu estou comprando a obra. Que às vezes está esquecido, mas a obra tem qualidade. E eu tenho comprado algumas coisas na IFES do passado, de artistas que eu conheço do passado, de 30, 40 anos atrás, que eu coleciono na IFES desde os 16 anos. Então, tem bastante coisa, mais do que poderia ter, inclusive. Então, assim, a gente tem noção desses preços, né? Então, assim, não pode pedir, e aquilo que eu te falei, o artista não pode pedir para uma pessoa um quadro R$ 300 e para outra pessoa pedir R$ 2.500. Porque esse círculo é pequeno e as pessoas tomam conhecimento e aí queima não só o filme dela, mas queima o filme de todo o círculo. Dizer, olha, esse é um bando de gente correta, que não é correta, que vende a obra pelo preço, pelos olhos do cliente. Então, essa questão de negociação é muito séria. E a gente vê não só... não é uma coisa que pode acontecer só no âmbito da arte naif, não. É geral, sabe? Um dia desse tinha uma pessoa vendendo um quadro, e claro, tem as falsificações também. Também. Muito. Cópia, as cópias, questões das cópias, sabe? Um dia desse eu falei uma coisa sobre cópias aí nos textos, e você vê que a pessoa foi lá e sugou da obra de outro artista e meteu no meio da sua própria obra. Né? Então, são questões bem delicadas, viu, Paris, né, que a gente tem que... Agora, pé no chão, mas sem estar no extremo de achar que é o Van Gogh e nem achar que é o Zé das Couves na hora de precificar a obra. Você compreendeu? Nem o Van Gogh, nem tão Van Gogh, nem tão Zé das Couves. E o pessoal está gostando muito. Perguntaram só uma coisa. Você vai fazer só uma coisa. Assim, você sabe uma coisa? Eu falo que é o Deus Mercado. O Deus Mercado regula tudo. Eu tenho um artista que eu gosto muito, não é naif. Gosto muito. Eu tenho 4 obras dele. Eu nunca comprei, consegui, já fui exposição na casa dele, que é uma exposição muito importante, que a cidade toda vai. Eu nunca consegui comprar uma obra dele, mas as 4 obras que eu comprei dele, eu comprei no mercado, mais barato do que era no ateliê. Então, Entendi. isso aí tem... Né? E que a gente não agrega, precisa ter só a última coisa, a gente não agrega valor afetivo. Valor afetivo no mercado não tem valor. Tem valores plásticos, de qualidade, de originalidade. Sim, não é? Com certeza. Perguntaram aqui quando é que você vai fazer a exposição do seu acervo. Olha, eu estava com uma exposição que é Poteiro é 10. Essa exposição está montada. São 10 anos, Poteiro é 10, são 10 anos de saudades, que foi o Poteiro faleceu, nos deixou em 2010. 10 esculturas do Poteiro. Eu tenho esculturas de 1 metro e pouco a 15 centímetros.
Tem a escultura, uma escultura que saiu no primeiro livro, na primeira dissertação de mestrado sobre o Poteiro. Então, são 10 esculturas, 10 serigrafias e 10 pinturas. Só que acontece o seguinte, todos os calendários dos espaços expositivos ficaram encavalados, então estou esperando passar a querida Covid-19, o querido Covid-19, para saber o que eu vou fazer com essa exposição. Tenho mais 2 exposições e tenho uma exposição que eu quero fazer. São 4 vias sacras bem importantes que eu tenho, de artistas do Gildo Xavier, do Mestre Noza e do Antônio Eustáquio, e tenho uma da Miriam. Eu tenho uma Miriam, uma via sacra da Miriam, que é uma coisa assim de museu. Então, são exposições que eu estou juntando já há algum tempo e tem as peças que não estão dentro de nenhum tema. Eu gosto muito de fazer com tema, com história, a coisa de professor, né? Professor faz didatismo em tudo, até no cardápio, tudo. Né? Então, eu gosto de contar história com as exposições. Estou esperando reabrir, porque as minhas exposições sou eu que banco, porque muitas coisas eu não vendo, então assim, eu não sei entrar em projetos, essas coisas, não tenho muita... E os espaços expositivos aqui em Brasília são limitados. Eu tinha vontade de fazer uma exposição grande com o meu acervo, mas depende de dinheiro, né? E coisa que o professor não tem. Mas quem sabe, né? A hora certa vem. Sim, claro, claro. É isso. Tá. A Com mandou te elogiar. Sim. Está lindo o seu poteiro atrás de você. Você viu? Olha só. Olha os poteiros. E eu também estou percebido. Tá ali, ó, um pouquinho dessa exposição aí pra gente. Muito bacana. Que legal. É legal que ele é um tríptico, que não foi feito como tríptico, né? Você tem primeiro esse de fundo vermelho, é o nascimento, esse é a trajetória da Cristo e depois a crucificação do Cristo e São Pedro. Nossa! Ai, ficou... Eu gosto muito dessa crucificação, esse que tem o fundo verde, que o Poteiro teve uma solução fabulosa aí, porque, segundo a tradição, Pedro disse que ele não era digno de ser crucificado do mesmo jeito que o Mestre, né, que Cristo, que ele queria ser crucificado de ponta cabeça. Aí o Poteiro não colocou 2 cruzes, eu acho que resolveu criar essa solução, crucificou os 2 na mesma cruz, Pedro e Cristo, esse de fundo verde. Fantástico. Tem isso. Tem um pouco de arte popular também na gente. Tem um pouco de arte sacra. Fazer um passeio rápido. Enquanto não sai a exposição. Não no script. Vamos lá. Enquanto não sai a exposição, vamos fazer um... Que bom. O pessoal está adorando. Olha só. Então, aqui é uma parte da coleção. Peraí. Deixa eu iluminar aqui. Tem que... Peraí. Está cortando. Isso. Vai devagarzinho. Por causa do movimento. Vai devagar. Isso é um nicho que tem na parede com a parte da coleção de arte sacra. Tá? Deixa eu ver se essa iluminação aqui está me deixando na mão. Isso é outra parte da coleção de arte sacra. Só um pouquinho. Volta um pouquinho. Que travou. Isso. Vai devagar. Aí a gente consegue ver. Uma parte da coleção de arte sacra. Uma das estrelas da exposição. Vou te mostrar uma estrela da exposição. A escultura Deus Único do Poteiro, que ela
Foi uma escultura que estava na primeira dissertação de mestrado. Ela tem quase 1 metro de altura, 1 metro e pouco. Olha só. Está dando para ver? Tá. Não, estamos vendo E mais o agora? teto. Não, e agora? Isso, vai devagar. Esse é o Tá Deus um pouco único. desfocado, mas tá no caminho, é isso aí. Isso, melhorou. Isso, Essa escultura. abaixa um pouquinho. E aí? Isso, tá dando para ver. Eu tô conseguindo ver bem. Linda! É o Deus único. É, Isso, movimenta devagarzinho, que tá aí dá bom. para ver, porque ele vai travando na tela. Uhum. Um pouco dos bancos populares, assim, que eu tenho, indígena, um pouco de outras coisas. Isso, vai devagar. Tá. E Mais arte sacra, sim. Isso, agora melhorou. Vai mais devagar, arte sacra, por causa mais do arte sacra. movimento. Sim. Olha que quadro bonito do Fernando Ó, Lopes. Esse São o João André Batista. dizendo. Ah, o São João Batista, de quem é? Que, assim, que teve muita visibilidade já é falecido. Olha que peraí. Tá travando. Continua travando pra gente. Acho que a internet está oscilando. É, travou. Você consegue me escutar, Augusto? Eu não te escuto, porque travou. Acho que a internet está oscilando. Acho que a internet do Augusto travou um pouquinho, né, gente? Uma pena que a gente ia fazer um. Ai, tá voltando. Você consegue me Peraí. escutar? Tá travando. A Vera tá dizendo que o acervo dele é fantástico. O André também, acho que conhece. Professor, senta, tenta colocar o telefone, né, num lugarzinho assim, paradinho, que talvez melhore. Pra gente finalizar a live. Talvez ele esteja lá se organizando. O, apareceu para mim aqui que o Augusto saiu. Talvez tenha caído a live dele, né? O sinal dele. O meu não. Eu acho que vocês gostaram muito, né? Foi uma aprendizagem maravilhosa. No final, com esse tour aí, mesmo que travando, não estava no script. Eu amei conversar com o professor Augusto, amei ter vocês junto conosco. Acho que esse nosso projeto do Naifes brasileiro só tende a crescer com as nossas lives, com as nossas conversas, com os nossos bate-papos. Tem, né, muita gente boa ainda para participar. Agradeço muito a companhia de todos vocês.
Obrigada, Vera. Foi ótimo mesmo. Espero que vocês tenham gostado muito. Como é ao vivo, né? Tem sempre os acertos que a gente tem que fazer, mas indiferente disso, com um pouquinho de paciência, as coisas vão. Foi maravilhosa essa manhã de 1º de maio, esse dia do trabalho, onde nós estamos falando sobre o nosso trabalho, sobre arte, aprendendo um pouco com o Augusto, que é uma pessoa que tem ensinado tanto para a gente, é uma pessoa que conhece tanto e uma pessoa que se dispôs, né, de uma forma muito linda a nos ajudar, a conversar conosco. Acho que isso foi muito bom e só tem a agregar a todos nós. Então, eu agradeço muito a companhia de vocês, o carinho, a participação. Augusto, nós é que agradecemos pela tua disponibilidade, pelo teu carinho em participar conosco. Foi um bate-papo maravilhoso. Todos nós, naifes brasileiros e artistas, só temos a te agradecer. Um grande beijo para todos vocês, um ótimo final de semana. Fiquem em casa, se cuidem e em breve a gente volta com outra live. Muito obrigado pela companhia de todos, em especial Augusto por ter aceito o convite. Eu amei o nosso bate-papo. Beijo para vocês. Que bom que gostaram. Encerrando então a nossa live.